Bom, então vamos lá. Quais são as novidades da ITIL 4? O que mudou, né? Então, a começar pelo programa de certificação. Então, mudou com relação à versão anterior. E aí eu vou comentar aqui um pouquinho essa imagem aqui que se refere ao novo programa de certificação da ITIL. Então, como você pode ver, ele é muito mais direto, né? E ele continua tendo o nível de fundamentos na base. Então, para entrar nesse programa de certificação, é obrigatório você ter o nível de Foundation. Depois ele se divide em duas trilhas diferentes, o ITIL Managing Professional e o ITIL Strategic Leader, que são duas trilhas também muito bem separadas, né? O que na versão anterior era um pouco confuso, agora está muito claro essas duas trilhas, sendo que uma delas você tem quatro certificações, né? 4 módulos, e uma delas, do Strategic Leader, você tem 2 módulos, sendo que existe um módulo aqui em comum entre as duas, que é o ITIL Strategist. Então, tanto para uma trilha quanto para outra, você precisa deste módulo. E aí, concluindo todas essas trilhas, você está habilitado a realizar o exame da ITIL Master, que é uma outra formação, ele exige comprovação de experiência prática, enfim, é um processo um pouco mais complicado. A própria Axelos está revendo como que é esse processo do ITIL Master. E uma novidade é que a gente não tem mais aqui o ITIL Expert, que seria um nível abaixo do Master aqui. Então, o ITIL Expert saiu, o ITIL Practitioner saiu aqui, que seria um módulo intermediário entre o Foundation e as trilhas intermediárias. Então, o programa está realmente muito mais simples e muito mais focado em questões mais atuais. Então, por exemplo, você tem um módulo aqui falando de TI de alta velocidade, que era uma coisa que a gente não ouvia falar, a ITIL não falava sobre isso na versão anterior. Tem um outro módulo aqui da trilha do ITIL Strategic, falando de TI digital, estratégia de TI. Então, assim, são temas realmente mais modernos do que a gente via no programa anterior. Então, agora, entrando aqui no nível de ITIL Foundation, o que a gente vai encontrar no exame? Bom, a primeira percepção é que assim, o syllabus está um pouco mais simples. Então, a impressão é que parece que a prova está um pouquinho mais fácil do que os exames ITIL Foundation anteriores. Isso é uma percepção minha, pode ser que eu esteja errado, mas essa foi a minha impressão. O modelo da prova continua a mesma coisa dos modelos anteriores de prova de fundamentos. Então, é um exame de múltipla escolha. Você tem 60 minutos para responder 40 questões de múltipla escolha. Só existe uma questão correta dentro de cada uma das 4 possíveis. Você precisa acertar 26 das 40 questões para passar no exame, ou seja, pelo menos 65%. Não é permitido usar nenhum material de consulta. O exame pode ser adquirido direto no site da PeopleSearch, o peoplesearch.org, ou você pode fazer online, comprar pela PeopleSearch, ou então você entra no site da PeopleSearch e busca por algum centro de exames acreditado. Caso você quiser pagar em reais, ou então quiser fazer presencialmente em algum centro, você vai encontrar quais são os centros credenciados em todos os lugares do Brasil e do mundo, né? Se você está morando fora do Brasil, você encontra centros que aplicam esse exame onde você quiser. Eu recomendo você fazer o exame online, é muito mais prático, mas você pode fazer o presencial também. E aí, para fazer o exame, você vai precisar de internet, um notebook e uma webcam. E aí você vai ter que estar num ambiente vazio, não pode ter ninguém perto de você. Vai ter alguém monitorando a prova, seja ela uma gravação ou alguém do outro lado ao vivo te monitorando. Então você tem que fazer uma filmagem, né, do local que você está em 360 graus. Isso fica registrado e depois é auditado. Então você não pode tentar nenhum tipo de trapaça, até mesmo captura de tela. Não tente fazer nada disso, porque o sistema da PeopleSearch ele reconhece quando você tem algum serviço de captura de tela ativado, e aí você pode ser penalizado e nunca mais poder fazer um exame de certificação. Então é bem complicado. Então isso é a questão